Bom dia a todos. Bem-vindos a esta segunda sessão dos Innovation Lab Talks, Webinar Cycle, promovidos pela APP, dedicados ao tema How to Adapt Logistics to Extreme Situations. Nesta segunda sessão, promovida com o Exército Português, vamos verificar um cenário que, para muitas pessoas, ou para algumas pessoas, nomeadamente o cidadão comum, será um cenário de filme. Para quem se dedica a investigar e a estudar e a trabalhar em logística, em prevenção e em adaptação à resposta a crises, é um cenário de estudos bem real e bem plausível. Estou a falar da possibilidade de um ataque bioterrorista. E o nosso webinar de hoje, esta segunda sessão, é focado então na possibilidade de como modelar, how to model, logistics in response to bioterrorism. Para fazer a ignição desta discussão e deste debate, temos connosco o Major Wilson Antunes, do Laboratório de Defesa Biológica e Química do Exército, chefe de equipa no Laboratório do Exército que está vocacionado para a defesa biológica e de eventos de bioterrorismo. E a debater a temática temos o Manuel Pizarro, CEO da Advanced Products Portugal, a professora Manuela Oliveira, do I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, que tem desenvolvido extenso trabalho de investigação no tema do bioterrorismo, da guerra biológica e da microbiologia forense, e Silvestre Machado, National Head of Security, Safety and Survey da OSHA, oficial da GNR na reserva, com formação em antiterrorismo e experiência na área da segurança global e cadeia de abastecimento. Eu começo por recordar a todos os nossos participantes que podem partilhar desde já no chat da sessão as perguntas que queiram colocar aos nossos convidados, direcionando a sua pergunta ao convidado que querem que responda, naturalmente. E passaria então a palavra ao Major Wilson Antunes para nos apresentar este nosso cenário de estudo. Obrigada. Muito bom dia a todos. Desde já agradecer à APP pelo convite. É sempre algo fantástico poder estar aqui e partilhar os nossos conhecimentos, o trabalho que temos feito ao longo já de 12 anos, muito intensos. E estar aqui neste debate, penso que é sempre uma mais-valia para todos nós, porque é sempre em tempo de paz que nós preparamos as situações quando em conflito. Então, eu vou passar aqui a apresentar um pouco e enquadrar a temática nesta parte do bioterrorismo e passo então ao próximo slide. Vamos então aguardar um bocadinho que ele transite. Ora, cá está. Então, para fazer um breve enquadramento, há um ponto muito importante quando nós falamos aqui na parte do bioterrorismo, que é caracterizar a ameaça biológica. A ameaça biológica, ela pode ser dividida em duas grandes componentes, não intencional e intencional. Neste lado, vocês veem na parte superior do slide, ou seja, 3 imagens que representam os grandes grupos da ameaça não intencional. Portanto, dentro da ameaça biológica, nós temos aqui dentro das unidades de saúde a parte nosocomial, as contaminações nosocomiais que acontecem, por exemplo, na parte hospitalar, que são problemáticas porque nós podemos estar a lidar com vírus ou bactérias bastante infecciosas. Um exemplo neste momento é o caso do coronavírus, como todos nós estamos a viver esta pandemia, por isso também que estamos aqui neste formato webinar. Depois temos a ameaça biológica enquanto acidental, e neste caso temos um cenário que aconteceu em 2004, a febre aftosa no Reino Unido, com uma fuga acidental de um laboratório que produzia vacinas, que deu em 2004, portanto, um problema gravíssimo de uma epidemia de uma zoonose animal, uma doença animal, digo, com graves problemas a nível económico para o Reino Unido. E depois temos as chamadas doenças de origem natural. Eu coloquei aqui o coronavírus, porque é o que nós estamos a viver atualmente. Poderia pôr aqui outro agente, como por exemplo o ébola, como foi no caso da grande epidemia de 2014. E aqui da parte não intencional nós podemos dividir isto nestas 3 abordagens. Depois, na parte inferior, nós vemos aqui aquilo que é a ameaça intencional, ou seja, ela é deliberada.
Vimos aqui uma granada de artilharia, portanto, com diferentes peças. Isto foi um programa de desenvolvimento de guerra biológica da década de 50 pelos Estados Unidos. E aqui estamos a falar de guerra biológica propriamente dita, algo que é protagonizada pelos Estados. Depois aqui no centro vemos o Sr. Markov. Foi um caso de biocrime, em que, neste caso específico, o cenário utilizado foi o risco de uma toxina biológica, e depois temos o caso do bioterrorismo. E temos uma foto aqui daquilo que foi o Ameritrax em 2001, tão conhecido pela maioria de nós. E assim podemos caracterizar a ameaça em intencional e não intencional. O que é que pode, ou o que é que há de comum no caso da ameaça biológica? É que, uma vez ela iniciada, os mecanismos de propagação, consoante o tipo de organismo, eles são muito idênticos dentro das tipologias de organismos em si. Isto é importante porque, por exemplo, para uma doença infectocontagiosa muito contagiosa, como por exemplo o caso do coronavírus, uma origem natural ou uma origem intencional são difíceis de entender se esta for encapotada. Ou seja, se não houver uma declaração por uma parte de um ator, é muito difícil percebê-la, só com uma investigação muito específica. Pensamos então à resposta. No caso do bioterrorismo propriamente dito, a resposta baseia-se em 4 grandes pilares: a prevenção, a preparação e a alerta, a resposta propriamente dita e a recuperação. Nós estamos a falar aqui daquilo que também são os chamados sistemas ativos de defesa biológica, porque há os sistemas de defesa passiva, porque há os sistemas ativos, muito baseados essencialmente na parte das informações. E neste sistema essencialmente passivo, na parte da prevenção, nós temos essencialmente a vigilância biológica, com a testagem em laboratórios de saúde pública e a investigação epidemiológica dos casos. Depois temos aquilo que é chamada resiliência comunitária, se a nossa comunidade está preparada, ou seja, se possuem reservas nas suas casas, equipamentos de proteção como máscaras, fatos, luvas, e como é que se faz para essa mesma recuperação. Depois temos contramedidas e mitigação, as contramedidas médicas, a gestão de material sanitário e distribuição, intervenções não farmacêuticas e a resposta sanitária segura. Depois, dentro do pilar da resposta propriamente dito, temos aquilo que é a gestão de emergência. Ou seja, estamos a falar essencialmente que quando acontece um ataque bioterrorista e ele é deliberado e há uma manifestação de interesse por parte de um grupo, vai ser necessário quer conter o foco da contaminação, com todas as medidas de recuperação. E então estamos a falar da coordenação de operações de emergência, onde são necessárias equipas que vão fazer a colheita de amostras, ou de pacientes, ou de cadáveres, portanto, pode acontecer, e depois a descontaminação e a recuperação dos locais. Depois temos a gestão da informação, nomeadamente, portanto, isto é importante com a comunicação social, com as informações e avisos públicos de emergência e a partilha de informação à comunidade. E, por fim, a gestão de expectativas, na parte do quarto pilar, que é a recuperação, com a gestão de óbitos, o apoio a massas, a gestão médica e a gestão de voluntários. Isto nós temos dentro daquilo que são as respostas dos sistemas passivos. Vamos então analisar o caso de 2001. Portanto, o Ameritrax é um caso característico de bioterrorismo. Hoje nós conseguimos perceber, portanto, a sua origem e as suas consequências. Ou seja, nós estamos a falar essencialmente de um ataque em que envolveu 5 cartas, portanto, foi o método de dispersão do agente. O agente biológico era o antrax, portanto, também chamado de carbúnculo hemático, a nível da doença, uma doença animal, uma zoonose. E estas 5 cartas deram origem a quê? Portanto, deram origem a 18 casos confirmados, 4 suspeitos, óbitos por inalação, 5 pessoas morreram, 6 sobreviventes e casos de antrax cutâneo 7. E o que é que isto teve de impacto a nível mundial? Portanto, a reação disto foi extremamente problemática. Estamos a falar nos Estados Unidos só em falsos alarmes 4.000, 3.000 no resto do mundo, mas um custo de resposta a nível de falsos alarmes de 100 milhões de dólares e custos de medidas preventivas pelo sistema postal de mais de 5 mil milhões. Portanto, ou seja, foi muito oneroso. E depois pessoas que procuraram antibióticos, mais de 11 milhões, ou seja, 4% da população dos Estados Unidos. Isto criou
várias dificuldades a nível das cadeias logísticas e todo o problema à sã convivência, portanto, de uma sociedade. O caso que eu vos trago hoje para cá, portanto, isto é um cenário hipotético, uma cenarização em situação extrema, e também utilizando, portanto, este organismo, o Bacillus anthracis. Porque o Bacillus anthracis? Porque ele foi muito desenvolvido no passado, foi emprego já em 2 casos de bioterrorismo, o 2001 e o de 95 em Tóquio, portanto, o caso da seita A1 Nós sabemos que é um micro-organismo com elevado grau de probabilidade de ser emprego e é um micro-organismo muito resistente. Tem uma coisa que, do ponto de vista da propagação, é um mecanismo que não se contagia facilmente, ou seja, não há contágio transversal, tanto humano a humano. E isso é algo que é bom, ou seja, faz com que a doença não seja rapidamente propagável na comunidade. Mas, devido à sua resistência, é muito fácil disseminá-lo. E o cenário que aqui colocamos é um festival de verão, onde junta imenso número de pessoas, em que são utilizados drones, ou seja, UAVs, para refrescar o ambiente. Portanto, é um exemplo de aplicações deste tipo de aeronaves, nomeadamente com sistemas de expressão. E neste caso, propriamente dito, há aqui um grupo terrorista que sabota estas aeronaves que estão a ser utilizadas para refrescar todo este grupo de pessoas que estão a assistir a este festival, a este evento. E o que vai acontecer é que o grupo terrorista injeta as esporos de Bacillus anthracis nesse mesmo drone e quando o drone está a aplicar, portanto, a água para refrescar as pessoas, o que vai acontecer é que é libertado, portanto, o agente. E este agente tem um período de incubação de 1 a 7 dias. Estamos a falar que as pessoas saem do evento e nesta janela temporal vão começar a aparecer os sintomas com um ponto importante. É que a sintomatologia são sintomas gripais. Muitas das vezes os nossos clínicos não estão preparados para este tipo de cenário e o que vai acontecer é que vão aparecer casos, ou seja, os surtos, separados no tempo, dependendo do estado da imunidade de cada pessoa, e vai ser importante porque a resposta vai sempre ser retardada no tempo. Este é o cenário que eu coloco para a discussão ao painel. Então, qual seria a resposta, tendo em conta como é que a logística poderia contribuir para resolver este cenário, tendo em conta também aquilo que foi o passado, os exemplos que nós temos com o Ameritrax ou com o caso do acidente do metro de Tóquio. Obrigado. Muito obrigada, Major Wilson Antunes. É de facto um cenário que nós todos vemos nos filmes, não é? Mas de facto é bem real, como o Major Wilson Antunes referiu, tivemos os casos do metro de Tóquio e tivemos os casos do Ameritrax. E eu começava por perguntar ao Manuel Pizarro, numa situação destas, e a situação que o Major Wilson Antunes refere ainda está muito no início, mas qual é a importância do trabalho dos diferentes atores da cadeia de abastecimento neste tipo de situações? E dava outra chega, era perguntar-lhe qual é o papel da micrologística, por exemplo. Antes de nada, bom dia a todos os colegas aqui do painel que falamos deste cenário tão extremo e todas as pessoas que estão a assistir. Não, realmente este cenário sendo tão extremo, ainda por cima com os sintomas que não são logo conhecidos, isto obriga-nos a criar prioridades de logística. E essa logística, para chegar a todos, porque a gente não sabe onde é que se situa o problema, temos que criar critical points, ou seja, sejam eles alimentos, medicamentos, e que eles estejam em condições de serem abastecidos e da população ter acesso a eles. Se eles não estiverem bem, ainda podemos criar problemas adicionais. A micrologística aqui é fundamental porque nós temos que chegar a muitos lados, com os meios que vão ser cada vez mais críticos, e temos que ter uma lógica completamente colaborativa em todos os atores e stakeholders e como disse o Major, nós nem sequer sabemos se existe aqui uma parte intencional ou não intencional, que ainda é mais grave. Por isso, o que temos que tomar, que a logística está muito preparada, é cenários que a gente tem que selecionar e, nomeadamente, fazer chegar ao máximo da população à medida que vamos saber dos resultados que isto vai acontecendo. E de que forma é que podemos responder em conjunto?
Não, primeiro assim, temos que, estas situações extremas, como dizia ali o Major, temos que saber quem serão as pessoas que têm liderança e conseguem, sem estar em pânico, conseguir todos funcionarem como atores de um todo e não isoladamente. E por isso é criar cenários de pessoas que possam participar e cada um defender a sua parte. Acho que o Exército está muito habituado a essa situação. Terá que, juntamente com os profissionais de saúde, teria que coordenar essa situação e nós, a APP, como fornecedores de desenvolvimento de cenários para conseguir fazer a cadeia de abastecimento, os players alimentares e os próprios laboratórios farmacêuticos e a indústria de distribuição, colaborar no sentido das premissas que vão chegar à medida que a gente vai tendo informação. Tem que ser uma coordenação muito colaborativa e com a presença de todos, mas com critério e sem criar pânicos. Certo. Muito obrigada, Manuel Pizarro. Eu recordo aos nossos participantes que podem a todo momento partilhar connosco questões, antes mesmo de eu acabar esta primeira ronda de intervenções, e eu passaria então a palavra à professora Manuela Oliveira, perguntando-lhe desde já o quão importante é estarmos a par destes novos agentes biológicos que vão aparecendo ou que poderão aparecer, e quão importante é a investigação nesta área. Olá, muito bom dia a todos, muito obrigada por este convite que me foi formulado. Se nós seguirmos um bocadinho o histórico do que tem acontecido, obviamente com proporções diferentes, eu acho que nunca nós tivemos um surto tão grande como o do coronavírus, e aqui desviando um bocadinho para o coronavírus, porque é evidência evidente, não é? Aquilo que nós temos a certeza que aconteceu, mas isto obviamente pode ser transposto para uma questão mais transversal em casos de bioterrorismo. Tem surgido um que nós chamamos muitas vezes na microbiologia o megabug, que é um super bichinho todos os anos, e nós temos que estar efetivamente atentos, quer ele seja de origem natural, quer ele seja de origem intencional, porque se nós analisarmos com uma lente muito fina o que tem acontecido, o Sr. Major referiu exatamente o ataque de 95 do metro do Tóquio, mas o mesmo grupo já tinha feito outras, vamos lhe chamar, tentativas de bioterrorismo, mas, por exemplo, também há outro caso que é muito conhecido, que tem a ver com a contaminação de um bar de saladas no Oregon, em 1984, portanto, nós temos que estar, no fundo, num permanente estado de alerta, e porque, lá está, infectar um bar de saladas interfere com contaminar muita gente, não é? E depois, voltando ao cenário que nos foi apresentado, eu acho que há aqui uma série de sinais de alerta que, no fundo, poderiam funcionar a nosso favor. Repare que os sintomas que as pessoas desenvolvem são gripes. E como o Sr. Major referiu, isto ocorreu num festival de verão. Ou seja, há aqui um desfazamento entre a época normal da gripe sazonal e um desfazamento entre a época sazonal da gripe e a ocorrência destes sintomas, que seriam possível estado de alerta para todo o Sistema Nacional de Saúde. Por outro lado, também temos que ter em consideração a população que foi afetada. Desconfio que num festival num festival de verão vamos ter essencialmente jovens. Portanto, também é uma população um bocadinho atípica para a população da gripe sazonal. A gripe sazonal afeta sobretudo idosos e crianças muito jovens, não é? Portanto, estes dois sinais de alerta podem funcionar como red lights para o Sistema Nacional de Saúde, que depois, obviamente, iria desencadear toda a estrutura, vamos lhe chamar cadeia de comando, para combater este tipo de ataques. E como é que poderia haver uma resposta concertada nesta situação?
Eu penso que a primeira fase é exatamente essa, é o Sistema Nacional de Saúde estar alerta e detectar no fundo estas incoerências. Depois é testar, quer doentes, quer situações. Por exemplo, eu lembro o caso da legionela que ocorreu em Lisboa, falha-me agora a data, mas penso que terá sido há cerca de 4, 5 anos. Foram testadas várias cadeias de refrigeração, foram testados vários doentes, foram testadas várias piscinas, vários ginásios. Portanto, tudo isto para quê? Para conseguirmos identificar o foco, não só o organismo que produz a doença, mas também o foco, porque conhecendo o foco, sabendo onde é que a doença vem, é muito mais fácil atuar e prevenir. E há uma série de técnicas, desde as mais clássicas até às mais modernas, que nos permitem fazer isto quase na hora. Uhum. Portanto, quer por essa investigação no momento, quando acontecem os surtos e estamos a investigar os focos, quer a investigação a priori, são resposta para que são uma ajuda para que a resposta, digo eu, seja mais rápida e mais equilibrada? Eu acredito que sim, nós só conseguimos combater um surto se soubermos o que é que lá estava antes e o que é que apareceu entretanto. Portanto, tendo aqui o diferencial entre o baseline, o normal e a alteração. Isso requer uma monitorização periódica das superfícies, do ar, da própria água, o caso da legionela, não é? Estava muito associada à água. Portanto, tem a ver com uma monitorização quase que periódica para, ao mínimo, disparar de um micro-organismo, nós conseguirmos atuar e prevenir qualquer epidemia. Ok, muito obrigada. Passando a palavra ao Silvestre Machado, bom dia. Eu perguntava-lhe desde já como é que este risco e incerteza deste tipo de ameaças podem ser geridos no âmbito da cadeia de abastecimento alimentar que também conhece. Muito bem, bom dia e muito obrigado pelo convite. Bom, dizer-vos que eu aqui estou numa posição um pouco de charneira, porque estou numa posição em que tenho garantido praticamente a cadeia de abastecimento do produtor até ao consumidor e até em alguns produtos, por exemplo, os produtos Vida ao Chão, desde o processo digamos, agrícola até ao consumidor. E, portanto, o que me parece que é importante é que o nosso papel é determinante naquilo que é a primeira intervenção. E, portanto, a primeira intervenção, se a primeira intervenção não for adequada, a segunda e terceira intervenção, quando estamos a falar a nível do serviço de segurança, do exército, da emergência pública, ou do outro serviço de saúde, será naturalmente muito mais complexa. Portanto, o primeiro passo, e que é determinante, é as empresas perceberem quais são os pilares de um ataque bioterrorista naquilo que é a sua atividade. E, portanto, tudo começa com um estudo de situação. Eu posso vos dizer que a minha empresa começou a dedicar-se a esta problemática em 2004. Portanto, começamos a pensar em termos de visão estratégica em 2004 na questão do terrorismo e do bioterrorismo. Porquê? Porque percebemos a motivação de um ataque. Um ataque destes, mesmo que seja um ataque com motivação política, imaginem uma intervenção militar de um avião francês ou da Força Aérea Francesa num determinado cenário, uma empresa francesa em Portugal ou em Espanha é um alvo remunerado para um ataque bioterrorista também. Sendo que, e quando falamos na questão do bioterrorismo, é em termos de probabilidade a arma ou a ameaça menos crítica na nossa matriz de risco. Porquê? Porque é aquela ameaça em que quem materializar o ataque perde o controle sobre a consequência do seu ataque. Isto é, um ataque, eu agora estou a transportar esta pulverização para uma contaminação biológica por pulverização num campo agrícola ou num campo de pastagem de animais. Essa matéria-prima depois pode ser subdividida para o talho, para a carne, pode ser subdividida para submatérias para outros produtos e pode entrar no circuito
da própria entidade ou dos próprios indivíduos que, no fundo, prepararam, planearam e materializaram o ataque. Ou seja, os ataques biológicos são muito difíceis de controlar. E, portanto, nós temos subdividido 3 áreas, essencialmente, naquilo que tem a ver com os pilares, que eu falei na motivação, mas depois há o objetivo, não é? Portanto, para além da ação tem que haver um objetivo, tem que haver o alvo, quem e o quê, e tem que haver também danos patrimoniais, e nesses danos patrimoniais, o que é que eu pretendo? Pretendo matar, pretendo ter uma atividade disruptiva naquela empresa, cessar um determinado negócio, provocar o terror na população, enfim. Esse é um trabalho que se faz muito ajusante. Eu diria que não é nada de novo, que o general Sun Tzu já dizia há 2600 anos, olha para o teu adversário, né? Olha para o teu inimigo, estuda as tuas vulnerabilidades e ergue as tuas defesas. E, portanto, os planos têm que ser pensados dessa forma. Nós, na nossa empresa, como é que o pensamos? Desenvolvemos um Centro Nacional de Segurança, portanto, que faz a monitorização de todos os riscos, da matriz de risco e controla todas as operações, digamos, do produtor, quando é possível, ao consumidor, inclusive com programas de fleet management, portanto, gestão de frota, em que nós conseguimos garantir que as portas da galera de um caminhão, quando sai da logística até chegar à nossa loja, não é aberta em circunstância alguma, senão nós temos georreferenciação onde é que foi aberta e porquê. Também temos programas juntamente com a direção de qualidade e com a direção de responsabilidade social. Porquê? Porque as boas práticas, a monitorização das boas práticas, quer sejam elas auditáveis através de uma determinada certificação e se forem trabalhadas multidisciplinarmente, são uma excelente medida preventiva. Hoje, em termos de rastreabilidade, nós conseguimos perceber, se tivermos um lote de azeite contaminado, que aquele lote de azeite, se for uma nossa marca, as oliveiras são do hectare XPTO e que foram controladas desta e daquela forma. Portanto, hoje há a possibilidade de fazer rastreamento de produtos que não era possível de outra forma. E esse rastreamento da nossa empresa é feito, sobretudo, aqueles produtos que nós temos a possibilidade de os controlar desde a origem, que são os produtos da nossa própria marca. Para além disso, é importante termos uma estrutura especializada. Portanto, isto obriga uma intervenção multidisciplinar, mas obriga a ter equipas que dominem este tipo de cenários. Nós, na nossa empresa, somos cerca de 8.000 pessoas, mais de 8.000 e poucas pessoas, e para ficarem com uma ideia, cerca de 500 dedicam-se exclusivamente à segurança. Portanto, nós quando vamos ao hipermercado, temos a noção que a segurança é uma equipa pequena, porque vemos, enfim, tem pouca visibilidade, mas na verdade na nossa empresa são cerca de 500 pessoas e só neste Centro Nacional, neste momento, trabalham 32 pessoas em permanência, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, a prevenção passa muito por aí e as ameaças que existem muitas vezes dependem essencialmente, relativamente ao bioterrorismo, dependem essencialmente naquilo que é os órgãos de decisão. Portanto, aqui quando falamos na questão do antrax, das cartas, etc., nós aí temos um plano, sobretudo para aquilo que são serviços centrais, correspondência dentro das nossas instalações, juntamente com quem atende telefonemas, etc., tudo aquilo que é o processo de cartas suspeitas, encomendas suspeitas ou ameaças de bombas, tem um processo próprio de gestão interno, inclusive há formação periódica para todas as pessoas que têm contacto com esse tipo de correspondência e encomendas. Estamos aqui a falar a um tipo de ameaça que tem a ver com cartas, encomendas, que era o primeiro exemplo que o Sr. Major referiu das cartas com antrax. Depois temos um outro segundo nível, que a motivação aqui muitas vezes é a extorsão, ou então são questões também políticas relacionadas com determinadas instituições que têm a ver com a intenção de, a meio deste processo da cadeia de abastecimento, portanto, na armazenagem ou na própria placa de vendas, eu contaminar produtos. Imaginem, com uma seringa, introduzir com um micro orifício numa embalagem, eu não estou a dar ideias, ok? Estou aqui a partilhar uma possibilidade. Eu acho perigoso, de facto. A partilhar uma possibilidade, eu posso contaminar uma série de artigos, não é?
envenená-los na gíria pública e perder o controle depois sobre quem os vem utilizar. Aliás, na história, e com certeza recordar-se-ão, nos finais dos anos 80 e nos anos 90, creio que a última ocorrência grave foi em 98, a famosa Frente de Libertação dos Animais do Reino Unido, em 80 e qualquer coisa, fez um ataque às barras de chocolate de Mars, no Reino Unido, ou seja, contaminou barras de chocolate. Isso provocou danos não só à Mars, mas todas as empresas que produziam chocolate, de milhões de libras, não é? E, portanto, em 98 foi uma empresa de produção de chocolates na Suíça, também um ataque também da Frente de Libertação dos Animais, com produto biológico, que não só contaminou os produtos, como os enviou para alguns jornalistas, e, portanto, isto só a paragem nesta empresa foram 30 milhões de euros, estamos a falar em 98 ou 97, por essa altura. E danos que muito grandes para os cidadãos também. Claro, portanto, o nosso plano passa muito pela prevenção, contenção e mitigação. Nós, no nosso plano de contingência, de acordo com a nossa matriz de risco, temos níveis de intervenção e de planeamento diferenciados, mas há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e que esta pandemia não nos ensinou agora. Nós já tivemos o HN1 em 2009 e todos devíamos ter aprendido com H1N1. Acho que a nossa empresa aprendeu porque os resultados agora com o Covid têm sido excepcionais naquilo que é a contenção do Covid. Portanto, adaptamos o plano de contingência que tínhamos e as coisas têm corrido bem neste cenário. Mas o que acontece é que nós normalmente olhamos para a segurança e para estas questões de segurança, que é aquilo que é implausível que aconteça, que é muito improvável que aconteça, como um mau investimento, ou seja, como um custo. Quando, na verdade, quando depois passamos por estas situações, percebemos que uma empresa pode colapsar, uma marca pode colapsar apenas por um pequeno incidente destes. Portanto, nós somos muito orientados para a questão da prevenção. Desculpa por estar a interrompê-lo, porque eu estou a ver o Major Wilson Antunes a acenar que sim com a cabeça e se calhar a seguir também faço mais uma pergunta para que possa continuar o raciocínio. Mas, Major Wilson Antunes, estamos a falar aqui de situações, o Silvestre Machado falou de situações que de facto já aconteceram em alguns países, não é? Na Suíça, o próprio Sr. Major também referiu o caso do Ameritrax. Já existiu alguma situação em Portugal deste que pelo menos fosse uma suspeita ou que fosse considerada bioterrorismo, biocrime? Já temos este cenário arriscado na nossa checklist, quase passa a expressão? Assim, depois do acontecimento do Ameritrax, nós tivemos várias suspeitas e por vezes, portanto, os temas de informações também têm isso ocorrente, tem existido pontualmente. Nós, por exemplo, aqui somos segunda linha, quem é o laboratório responsável, sendo a primeira linha, é o Ricardo Jorge com o UREB, a Unidade de Resposta a Emergências. O Exército tem as suas componentes e atuamos sempre em paralelo e sempre em apoio da população civil. Mas há aqui uma coisa muito importante, eu estava a ver o Silvestre Machado a apresentar estes pontos, eu estava a assinar com a cabeça, por uma razão nós em 2013 tivemos aqui um projeto muito interessante de Food Defense, financiado pela Comissão Europeia. Foi um projeto que foi ganho, eu penso que vocês se lembram do caso da E. coli e da O109. A O109 foi um problema grave, poderia ter sido uma situação de biocrime para a cadeia alimentar, essencialmente. Nós trabalhámos durante 3 anos com vários parceiros europeus a debater esses assuntos e a criar aqui o que poderia ser mecanismos de resposta, neste caso em food defense, ou seja, defesa alimentar propriamente dita das cadeias, para que houvesse uma mitigação destes problemas. Portanto, e claramente que entra sempre com a detecção o mais à frente possível, o mais rápido possível. Isto na parte da defesa biológica é um problema porque nós estamos sempre limitados, é transversal para todo mundo, na rapidez dos métodos de resposta rápidos. E quando, então no caso da Auchan, a cadeia logística da parte alimentar é algo muito complexo. Ou seja, uma situação de biocrime, que é um pouco diferente do bioterrorismo, apenas são utilizados agentes biológicos, mas com um propósito muito específico é ser danoso para uma empresa ou uma cadeia logística específica, são bastante difíceis de
de despistar relativamente à contaminação natural. Ou seja, o caso da O109 é um exemplo disso. Portanto, e o caso que a Manuel também apresentou, de 1984, em Oregon, o uso de salmonella, que contaminou todos aqueles restaurantes, todas as vitrines onde estavam aquelas saladas. É complicado, portanto, só se descobriu um ano depois, quando se começou a fazer a investigação epidemiológica e pegar naqueles pontos comuns e dizer, não, isto tem que ser algo mais, porque na altura das eleições, porque especificamente naquela zona, ou seja, há muitos porquês que têm que se levantar. E aquele caso que o Silvestre tinha falado, adaptou o nosso cenário extremo. O nosso cenário extremo, o ano passado foi também emprego na cadeia alimentar, com um exemplo simples que foi contaminação de gado bovino com antrax, por exemplo. Ou seja, estávamos a estudar esse cenário, foi simulado, portanto, vemos que a OMS num exercício internacional, estávamos a treinar vários especialistas para a parte de investigação epidemiológica neste tipo de situações, e são cenários muito, muito plausíveis, ou seja, é difícil de perceber. Daí que as cadeias logísticas, sim, têm que investir muito na parte da defesa alimentar propriamente dita, porque nós hoje vivemos num mundo muito complexo, e existem vários movimentos, várias pessoas, às vezes só coisas passionais de uma pessoa simples, com os conhecimentos que hoje existem na internet, a disponibilidade de equipamentos, é fácil fazer e executar. Ok, obrigada. Manuel Pizarro, temos focado aqui muito a contaminação na cadeia de abastecimento alimentar, sobretudo. Os sistemas de monitorização de transporte dos produtos atuais conseguem dar resposta a um cenário de bioterrorismo, de verificar quer o trackback de todo o produto, quer garantir que de alguma forma que está em boas condições? Obrigado, Sofia. Acho que é uma excelente, e o Silvestre tocou nessa parte, que é a parte da monitorização e da sensorização que existe na logística. A gestão de informação hoje em dia é imensa e a gente tem que ter prioridades. E por isso temos aqui, por outro lado, a professora a dizer, atenção que há aqui situações que a gente consegue eliminar por partes e começar a ter prioridades. Eu vou-me lembrar aqui de uma situação para ver o importante que é termos informação para gerir. Eu lembro aqui há tempos de um medicamento que era abastecido em África e que estava a ser tomado com água não própria. Automaticamente tivemos que alterar esse medicamento para ser mastigado, mas que tinha problemas de armazenamento que era muito criterioso em umidade e temperatura. Isso tudo junto, a gente tem que na logística conseguir intervir, fugindo ao desperdício, fazendo chegar ao máximo de pessoas, e só conseguimos fazer isso com sensorização, monitorização das operações e, claro, com uma gestão muito criteriosa de informação. Hoje em dia não há projeto logístico que não passe pela sensorização, pela monitorização. Todos os nossos estudos, hoje em dia, a maior parte das operações, quer sejam elas alimentares, medicamentos, todos os dias têm um autocontrole quase imediato do que é que está a acontecer, se estão em condições ou não está. Só assim é que a gente pode conseguir dar resposta a estes problemas todos que estão aqui falados, seja numa carta, seja num espetáculo de verão, ainda por cima com sintomas às vezes invisíveis, como é que foi o caso do coronavírus, que é a coisa mais covarde que nos está a acontecer. A gente não sabe se o temos em casa, se temos um colega, de tal maneira que eu acho, para dar uma ideia, essa gestão da informação tem que ser tão criteriosa. Eu acho que dou o exemplo um bocadinho desta aplicação que se falava, a ver quem é que estava. Se quem é que estava. Isto trazia uma parte muito boa, a gente podia eliminar o surto ou ter com algum cuidado, mas também podíamos criar um pânico geral. Isso melhor que ninguém, acho que o próprio Exército poderá ter essas diretrizes de históricos passados e de cenários. O que eu posso dizer é que toda essa parte da sensorização, da monitorização de operações, saber a geolocalização onde estão as coisas mais críticas, como é que as podemos defender. Ainda por cima, falar agora, se a gente vai à cadeia de abastecimento desde o início da matéria-prima até ao final, a gente perde completamente o controle. Por isso temos de ter, através da monitorização, onde é que estamos os estoques, como é que podemos fazê-los chegar, que proximidades é que podemos criar, daí a tal micrologística que se tem que se criar, que só esta nova parte de informação nos pode gerar. E depois, isso tem que ter aqui um cuidado imenso
no desperdício, porque sabemos que a cadeia de abastecimento vai ser afetada, e só por aí vejo que é fundamental essa gestão de informação e de projetos concertados, e isso que eu acho que estes inimigos invisíveis, e não sabemos se são intencionais ou não são intencionais, o que sabemos é que temos de dar resposta, e acho que há aqui uma coisa que a partir do momento que a gente cria situações que estamos a conseguir dar resposta, criamos que as pessoas se organizem e que não criem ainda mais pânicos, e é importante saber que, por exemplo, grupos como o Cheque realmente já têm muito cuidado com a segurança. A gente pensa segurança sempre por relação a roubos, neste caso há o próprio trabalho da ASAI, da segurança alimentar, que é preciso ter. Queríamos também nós sermos mais criteriosos, e é muito importante, e eu posso, como APP, posso falar o difícil que é explicar a um produtor de vinho que sabe o vinho que faz, que é importante manter a temperatura. Normalmente as pessoas, para ter uma ideia, as pessoas preocupam-se muito com o cliente a que vai comprar, ele que tem que se preocupar. Cada vez mais não pode ser assim. Temos de ser nós próprios, como atores, consumidores, ser criteriosos e ter esse cuidado, porque somos todos interessados nisto, muito menos quando sabemos que os recursos podem faltar, e até porque nestes casos de bioterrorismo são tão improváveis que a gente não sabe onde é que podem parar. Claro. E pegando na questão que referia da rapidez de resposta, e sobretudo em situações que até de certa forma testemunhámos no início desta situação do coronavírus, em que houve uma corrida aos supermercados e algum pânico inicial, e aquilo que referia o Sr. Major sobre a corrida aos antibióticos nos Estados Unidos. Qual é o papel da rapidez nesta resposta da cadeia logística? A rapidez, hoje em dia, primeiro, o mundo não está preparado para ser calmo. Nós não temos um excesso de stress e não nos controlamos. Por isso temos que ter direito de tudo a todos, começa logo por aí. As pessoas temos que saber, se calhar e bem, que são se calhar as crianças que a gente tem que defender, que são as pessoas mais vulneráveis, os idosos e coisas como estas. E depois teremos próprios que ter um exercício de informação, de racionalização, de informação onde é que as coisas podem estar para serem abastecidas, porque não é tanta pressa, é conseguir abastecer bem o essencial. E isso é que faz parte dessa comunicação, e penso que hoje em dia, e acho que agora mesmo com o coronavírus, mais uma vez a logística, vimos que o online alimentar teve que dar resposta sem saber quantas pessoas é que podia trabalhar, conseguiu fazê-lo. A mesma coisa aconteceu com as próprias farmácias, com os próprios medicamentos. Nós não sabemos ainda o problema dos bioterrorismos, a gente não sabemos que tipo de medicamentos é que vamos tomar, porque não sabemos onde é que está o perigo. Aqui, com especialistas como a professora, consegue perceber, eliminando por partes algumas dificuldades que vão aparecendo. Mas nós temos que ter acesso e ter que dar credibilidade a quem decide isto. E isto não é fácil, mas acredito que hoje em dia, tanto nestes investimentos grandes que existem na sensorização, monitorização, criação de zonas críticas, a logística hoje em dia, quer seja ela alimentar, isso tudo, tem cada vez mais tido cuidado, ou ter grandes vias de mobilidade para fazer chegar os seus produtos, ou criando centros logísticos para eles chegarem lá. Por isso, se termos um bocadinho de lógica, estas situações já estão um bocadinho criadas. Temos é que mantê-las e conseguir fazer com algum critério, e na medida que nos vai chegando a informação, conseguir que não haja desperdício, porque os recursos vão ser escassos, e conseguimos manter da melhor maneira possível para fazê-los chegar atempadamente, com essa pressa que toda a gente necessita. Claro, pressa, rapidez, tem que ser concertada, não é? Tem que ser uma atuação concertada. Professora Manuela Oliveira, eu pegava aqui nas afirmações, no que referia há pouco o Major Wilson Antunes, referindo que só um ano depois é que se percebeu, naquele caso da contaminação do bar de saladas, das bares de saladas no Oregon, que aquela contaminação não era natural. Este prazo é normal? É expectável? É normal? Ponto 1, se é normal que seja assim. Ponto 2, pergunto se é expectável, para percebermos se trata de um ataque ou de uma situação acidental. E perguntava também que tipo de passos podem ser dados para diminuir este prazo. Este prazo está muito dependente, como falava o Sr. Major há pouco, se é uma ação reivindicada ou não reivindicada. Okay. Portanto, sendo uma ação não reivindicada,
vamos transportar para a situação dos drones que espalharam. Portanto, o que é que ia acontecer? As pessoas iam demorar cerca de 7 dias a desenvolver esses sintomas. Depois, nessa altura, ao fim de uma semana, não é que iam ao hospital receber apoio médico. Depois iria também demorar algum tempo para que os profissionais de saúde se apercebessem que havia ali 2 tipos de clusters, ou seja, um cluster geográfico, havia um grupo de pessoas que tinha frequentado o mesmo evento na mesma altura, e um cluster também de temporal, no sentido em que as pessoas estiveram juntas, começaram a sentir os sintomas no mesmo tempo, portanto, iria demorar, quando é uma situação que é declarada por um grupo extremista, por exemplo, não é? Obviamente que muitas vezes peço desculpa e passo a expressão, são falsos alarmes e vão criar ainda mais o pânico, se calhar, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Estamos a falar de cerca de 15 dias para detectar o primeiro sintoma, ou melhor, para identificar que há efetivamente um surto ativo. E depois é assim, no fundo nós estamos a procurar a agulha no palheiro. Nós sabemos que há qualquer coisa de anormal, mas não sabemos o que é. Portanto, vamos ter que primeiro descobrir o que isso é, o que demora o seu tempo, obviamente, e só depois é que vamos poder começar a testar em massa, não é? Ora, o caso que foi apresentado, o tal caso do bar de saladas, nós estamos a falar de 1984, que é uma era, sem querer ser muito tecnológica, não é? É anterior à invenção do PCR. O que é o PCR? É uma técnica que nos permite identificar as moléculas que existem numa determinada superfície, numa determinada amostra, e que nos vão dizer qual é o bichinho, mais uma vez, qual é o bichinho que está presente. Ora, hoje em dia, decorridos estes anos todos, nós tivemos uma série de avanços tecnológicos que nos permitem muito mais rapidamente descobrir qual é o micro-organismo que está ali, que é diferente do que havia inicialmente. Portanto, um ano nos dias de hoje acho que é um prazo demasiado prolongado. Obviamente que respostas destas num mês já é aquilo que eu considero muito bom, não é? Mas é preciso toda uma conjugação de fatores, não é? Olha, por exemplo, pegando outra vez no coronavírus, estamos a falar de um período de infecção que pode ir eventualmente até aos 21 dias. Portanto, só ao fim de... Houve o festival de verão, as pessoas foram contaminadas e só ao fim de 21 dias é que começam a desenvolver os primeiros sintomas. Portanto, depende muito do micro-organismo, mas hoje em dia a resposta é muito mais rápida do que o que era em 84. Felizmente. E existe colaboração entre as diferentes equipas de investigação a nível nacional e internacional neste tipo de situações hipotéticas? Eu considero que sim. Por exemplo, quando se começou a falar, neste caso de coronavírus, eu pertenço a vários consórcios internacionais e muito antes dele chegar sequer à Itália, nós já fomos alertados que ele vinha a caminho exatamente por essas redes que existem de investigadores a nível internacional. Permite também aumentar o grau de preparação e desenvolver uma série de medidas de limitação de contágio, não é? Se me permite um exemplo pessoal, eu tenho o meu estoque de álcool gel, de máscaras, de toalhitas desinfetantes já desde inícios de fevereiro, portanto funcionam as redes de colaboração internacional. Precaveu-se. E não tive que andar a fazer corridas doidas aos supermercados que entraram muitas vezes em ruptura, não é? Porque as pessoas não levavam, se embarcavam, não é? Que é uma coisa que também é muito importante, é passar a informação à população que não se preocupem, pode não haver o artigo A, B ou C agora, mas vai amanhã, levem só o que precisem, porque amanhã voltam cá e volta a haver mais, não é? E houve uma série de situações perfeitamente hilariantes que aconteceram agora neste surto do coronavírus, que até nos levaram a ficar muito intrigados quais seriam os verdadeiros sintomas.
Exatamente. E pegando exatamente neste exemplo da corrida aos supermercados, Silvestre Machado, qual é a primeira medida que se toma quando há esta hipótese de que vai haver, ponto 1, de que há um cenário que demonstra que pode ser um ataque bioterrorista? Qual é a primeira medida que tomam? E aqui de duas vertentes, em termos logísticos, não é, para garantir a cadeia, como nós temos estado a falar, e por outro lado, e no caso da Auchan que tem produtos próprios, para garantir a segurança alimentar. Essencialmente a intervenção é a 3 níveis. A primeira tem a ver com a questão da disrupção, evitar essa disrupção na cadeia de abastecimento. E nós aí já temos muita experiência recente, desde a greve dos motoristas, a greve dos combustíveis, e portanto houve uma série de incidentes que nos permitiu agilizar os nossos planos de contingência, até porque o combustível não era importante, não só porque nós também vendemos combustível, porque sem combustível os caminhões não andam, os produtores não trazem o produto às bases logísticas, excessivamente. Portanto, um primeiro nível é o nível da garantia da cadeia de abastecimento, muitas vezes com planos alternativos que podem ser de rotas alternativas que não passem por Portugal. Ou então, em determinados produtos, recorrer exclusivamente ao produto local também, até para ajudar a manter a economia ou a alavancar a economia. Depois temos um segundo nível, que na minha opinião é o mais importante, que é olhar para as pessoas. É que nestes processos, as vítimas são pessoas, os agentes que provocam os danos são pessoas e quem protege são pessoas também. Portanto, nós temos quer planos direcionados para os nossos colaboradores, que são fundamentais neste processo, quer para a segurança dos clientes. E depois há um terceiro nível que a doutora Manuela Oliveira há pouco referiu com a experiência dela na empresa e que nós também o fazemos olhando para o serviço público. Isto é, nós logo desde o início tivemos algumas dificuldades de stock de alguns produtos, tivemos sempre disponível, não nas quantidades que gostaríamos de ter disponível aos clientes, porque da nossa empresa, por iniciativa nossa, temos uma percentagem de determinados produtos que identificamos para cada cenário que são reserva para o serviço público se for necessário. Isto é, nós identificamos que poderia haver necessidade de gel ou de máscaras para os hospitais, apesar de termos uma quantidade significativa para 4 meses, que é a nossa dotação de reserva para a empresa, nós dessa reserva de 4 meses reservamos 20% sempre para a necessidade de um serviço de emergência médica, de um serviço ou de um serviço de segurança pública, bombeiro, seja o que for. Portanto, e nessa reserva nunca tocamos nela, a não ser que alguma dessas instituições nos peça por não haver estoque no mercado disponível para estes serviços depois, digamos, na segunda linha de intervenção relativamente ao nosso posicionamento, que estamos na primeira intervenção dentro da nossa empresa, mas aquilo que é a resposta pública. Portanto, até porque nós, na distribuição, somos uma atividade crítica, como é a banca, como é a distribuição de energia, de combustíveis, como são os transportes, etc. E, portanto, as empresas também têm que ter uma cultura organizacional que, para além de olharmos só para o negócio, temos de olhar também para aquilo que faz as empresas viverem, que são as pessoas, são os clientes, e os clientes, antes de serem um cliente, são um cidadão. E há todo um serviço público de apoio ao cidadão, e neste tipo de cenário é aí que nós nos posicionamos. Temos o dever de subsidiariedade a toda uma máquina para dar resposta a esta solução. Um bom exemplo que nos serve para fazer estes testes, e eu acho que aqui há uma nova abordagem nesta questão do risco, com esta nova problemática, é que nós sempre falamos em abordagem de risco. E é verdade, quando nós há pouco falávamos de uma carta com Antrax, eu posso ser quase preditivo, porque há um histórico de incidentes, há um histórico de modus operandi que me permitem prever o que é que pode acontecer no próximo ano, em determinado cenário, e qual é a probabilidade disto acontecer na minha empresa. Agora, há uma série de incidentes, como as pandemias, como o bioterrorismo a larga escala, em que nós não podemos ser preditivos, ou seja, nós temos que, em vez de ter um plano de contingência, nós temos que cenarizar, treinar e envolver as entidades oficiais. Eu tenho uma experiência recente, que tem 2, 3 anos, que demonstra que as entidades oficiais também estão muito sensibilizadas para isto, pelo menos para uma intervenção local de pequena escala, em que numa determinada obra de remodelação,
até era uma questão química, mas a reação foi como se fosse um ataque biológico também, não é muito diferente um ataque químico ou um ataque biológico, a não ser a questão das nuvens, da propagação da nuvem, da velocidade, da umidade, portanto as consequências e a propagação é diferente, os canais são diferentes, mas a resposta não é muito diferente naquilo que tem a ver depois com descontaminação do espaço, etc. E o que acontece é que vimos para um gás inócuo, perfeitamente inócuo, era um gás de refrigeração, portanto foi uma conduta de refrigeração de uma câmara de frio que rompeu durante a obra, era inócuo, não havia lá ninguém, portanto era um espaço que não tinha movimento, mas e muito bem o INEM e a Proteção Civil acionaram todos os meios, desde o hospital de campanha, espaço de descontaminação, helicóptero, etc. E no entanto, eu creio que foi uma oportunidade até para testar uma situação mais crítica. E eu acho que as autoridades estão preparadas para situações localizadas. O que eu tenho dúvidas é que estejamos todos preparados para uma situação de larga escala, porque mesmo em termos de PPOM, aquilo que o Sr. Major Wilson Antunes estará muito mais dentro desta problemática do que eu, não é? Que é uma postura de proteção, de orientação para a missão nesta área, na área nuclear, biológica, radioativa ou química. O Exército tem uma unidade preparada, tem uma pequena unidade preparada, mas é uma unidade que não tem capacidade para dar uma resposta em continuidade, com certeza tem que recorrer aos aliados da NATO ou tem que ter um plano de reforço naturalmente. E um cenário destes, não é? Com a linha de contaminação a ser identificada uns dias depois, o controle é completamente diferente quando nós temos a possibilidade de controlar localmente. Nós, no nosso plano, relativamente a esta pandemia, tínhamos inclusive, correu bem porquê? Porque nós trabalhamos a casca de cebola mais afastada. Nós temos inclusive um programa que gere a deslocação dos nossos colaboradores. E nós sabemos os colaboradores onde estão, como viajam, e conseguimos acompanhar e colocar todos os colaboradores que estavam no estrangeiro, em Espanha, em França, etc., logo que chegavam ao nosso, digamos, do primeiro nível de intervenção, em isolamento primeiro social e alguns em isolamento profilático. Portanto, falta muito aqui pensar no problema globalmente e de uma forma de garantir a interoperabilidade entre as várias instituições, e ele é muito pouco pensado localmente, instituição a instituição, e há algumas instituições que não têm cultura organizacional para olhar com a profundidade e com o cuidado que estes problemas... Eu sou um privilegiado porque trabalho numa empresa que tem essa preocupação, felizmente. Ainda bem. E aproveitando aqui a sua deixa, Major Wilson Antunes, que projetos ou programas existem no Exército, ou desenvolvidos pelo Exército, para prevenir ou para dar resposta a estes ataques de bioterrorismo? Tenho que ter a pergunta, mas faço a seguir. Sim, isso é uma pergunta super importante. Eu não sei se a maior parte das pessoas sabe, mas, por exemplo, o Exército já investe em defesa biológica desde 1916, ou seja, quando se preparou quando entrou na Primeira Guerra Mundial, o Exército sentiu logo a necessidade de criar o primeiro laboratório de defesa biológica, chamamos-lhe assim, portanto, onde a unidade que eu agora represento é a herdeira desse mesmo laboratório. Chamava-se Laboratório de Clínica Patológica e Análises Bromatológicas, e era muito vocacionado essencialmente para as doenças dos cavalos, e porque muitas delas eram zoonóticas, ou seja, o antrax, o morbo, entre outras. E o Exército, ao longo da sua história, preparou-se com várias versões. Uma delas, na parte laboratorial, estamos a falar de uma componente importante para a resposta. Nós tivemos várias versões. A última versão é a atual, portanto, foi criada em 2006, após a situação do Ameritrax. O Exército percebeu que necessitava de uma infraestrutura mais desenvolvida a nível da parte laboratorial, porque depois as suas componentes estavam a ficar desatualizadas, e criou um BSL-3, que é neste momento o nível máximo a nível de laboratórios de contenção biológica que nós temos em Portugal. Isso é uma área. Depois o Exército também percebeu que é necessário, como também o Silvestre falou, é necessário reagir. E muito antes, nós temos a criação de uma companhia de defesa NRBQ, portanto, associada aos meios de engenharia, dado que, no caso da guerra biológica, ela está muito associada às operações de moldagem no terreno, de interdição do terreno. E em 2008 cria uma força modular chamada Elemento de Defesa NRBQ, que junta a componente operacional de terreno com a componente laboratorial, ou seja, trazendo a ciência para a componente operacional,
de forma a podermos trabalhar, estudar cenários, desenvolver as metodologias importantes. Numa primeira fase, para o alerta imediato, parte da identificação rápida, como falava a doutora Manuela, de extrema importância hoje com as metodologias rápidas de diagnóstico, que é importante ter os equipamentos e continuar a desenvolver as metodologias de forma a termos novos equipamentos no futuro. Isso é uma componente dentro da investigação, uma das nossas áreas estratégicas da nossa unidade. Essa força traz outra componente muito importante, que é depois a parte da remediação. E dentro da remediação nós estamos a falar da descontaminação em pequena e em larga escala, quer de infraestruturas, quer de pessoas, quer de viaturas. E temos vários projetos de investigação. Nós identificámos esse problema em 2008, em 2009 desenvolvemos o primeiro projeto de investigação financiado inteiramente pelo Centro de Investigação da Academia Militar, ou seja, um investimento que nós temos, que o nosso Estado-Maior do Exército faz na componente ID, e temos esse primeiro projeto que leva depois a uma linha de projetos de investigação em descontaminação que já tem 10 anos. O segundo projeto é um projeto da Agência Europeia de Defesa para a Descontaminação, onde se analisa o quão limpo está limpo, ou seja, após a descontaminação. E recentemente mais 2 projetos, o projeto DRACO com novos sistemas de descontaminação, e agora no âmbito do Covid ganhamos 2 outros projetos de descontaminação, o reuse para descontaminação de máscaras em sistemas hospitalares e o recycle para fatos, ou seja, EPIs, equipamentos de proteção individual. Temos outros projetos, nomeadamente também na área da detecção, novos sistemas de PCR, e agora com o Covid isto explodiu tudo. E temos feito vários investimentos a esse nível. Portanto, para dizer o quê? O Exército está preparado e investe em investigação para capacitar a componente operacional para uma resposta mais rápida na parte do alerta imediato, no terreno. Investe nessas mesmas forças com pessoas para conseguir a descontaminação de massas, locais, infraestruturas e viaturas, com diferentes tipos de programas, e depois investe noutra coisa mais fantástica ainda, que se falou aqui, portanto, porque assim, nenhum país está preparado para isto. Desde os Estados Unidos, um dos países mais fortes do mundo do ponto de vista militar, com muito mais conhecimentos tecnológicos e científicos do que nós, tem piores resultados. Isto porquê? Porque é necessário uma resposta transversal entre várias agências, seja setor público e setor privado, como nós estamos aqui a discutir. O Exército desenvolve desde 2008, com a criação desse elemento de defesa NRBQ, uma série de exercícios chamada a Gama Sulex, que começa oficialmente em 2012, de forma a juntar no território nacional os principais atores que vão atuar no caso de haver uma situação de bioterrorismo ou de pandemia, como nós estamos a ver. Um exemplo disso foi em 2014 com o Ébola, onde nós já tínhamos 2 anos desse programa de exercício anual que juntou com a DGS, juntamos para criar o plano de descontaminação de unidades hospitalares, unidades de saúde, caso houvesse surto ébola em Portugal. E isto é um trabalho que é colaborativo, não há outra hipótese. Com as diferentes cadeias de comando, devidamente organizadas, as pessoas conhecerem-se, perceberem onde estão os equipamentos, perceberem as capacidades, que é de extrema importância, de forma a podermos dar uma resposta coordenada a nível nacional, em tempo e com a melhor qualidade possível. Portanto, isto é os investimentos que o Exército tem feito ao longo destes últimos anos. Muito obrigada pela sua resposta. Manuel Pizarro, encerramos agora este período de perguntas e respostas. Eu passava-lhe a palavra para fechar esta segunda sessão. Antes de nada, muito obrigado ao Silvestre Machado por ter explicado que existem 500 pessoas em 8.000 a tratar da segurança, ao Major em que já está-se a preparar, já estamos preparados a situações destas desde 1916, e a professora Manuela Oliveira, que diz que já está em redes de consórcio internacional, está-nos também a ajudar a defender no futuro. O que nos motiva aqui a este tipo de sessões é exatamente falar sobre os assuntos. Pelos vistos, vemos que há situações mais coordenadas do que a gente pensa.
Se calhar não sabemos que tipos de cenarizações vamos passar mais, sabemos que fáceis não serão com certeza, mas sabemos que é falar delas, que podemos eventualmente informar as pessoas, não criar pânicos e ajudar-nos a ultrapassá-las no máximo, com o mínimo de situação má possível e ultrapassá-la com a mais facilidade possível. Agradeço, já para a semana aproveito, vamos ter catástrofes naturais, infelizmente os cenários não são muito agradáveis, mas todos podem acontecer. Tivemos aqui penso que o ano passado os incêndios e tivemos que fazer chegar a logística, quer de medicamentos, quer de alimentos, são coisas que podem acontecer e agradecer à Loyal por esta excelente colaboração, por nos ajudar a organizar isto, de maneira que podemos informar as pessoas e a falar que podemos arranjar soluções. Muito obrigado a todos. E eu faço minhas também as palavras do Manuel Pizarro, agradecendo aos nossos participantes de hoje, aos nossos intervenientes e oradores, ao Major Wilson Antunes, à professora Manuela Oliveira e ao Silvestre Machado, pelos excelentes contributos que deram para a nossa discussão. Recordar também que na próxima semana estaremos aqui na próxima quarta-feira, dia 22, novamente às 11 horas, para o próximo webinar deste ciclo, reconstrução logística num cenário pós-desastre natural, como referiu o Manuel Pizarro, que será promovido pela Assistência Médica Internacional, e desafios a todos a estarem também presentes e a participarem também neste terceiro webinar do ciclo. Muito obrigada e um resto de bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia.